Nas remotas costas do sul do Japão, em regiões como as ilhas de Shikoku e Okinawa, esconde-se um mistério ancestral, uma irmandade antiga onde beleza, força e mistério se fundem em um só nome: as mulheres Ama. Diferente das modelos de passarela, o poder dessas mulheres não está nos holofotes, mas sim em sua habilidade de mergulhar em águas geladas, nuas e sem medo, em busca das joias ocultas do oceano. Prepare-se para conhecer as mulheres Ama, também chamadas de Ama-san, mulheres que desafiaram as leis da natureza ao longo de gerações, adaptando seus corpos de forma surpreendente ao ambiente até alcançar modificações genéticas únicas. Esses superpoderes permitem que mergulhem nas profundezas geladas do oceano por minutos sem cilindros de oxigênio para sustentar filhos e maridos. Descubra as curiosidades das mulheres Ama, com realidades tão extraordinárias como terem mergulhado completamente seminuas ou apenas com uma tanga durante séculos, algumas delas com mais de 80 anos, possuírem uma técnica de respiração semelhante à dos golfinhos ou terem se tornado um símbolo de sensualidade no precioso Japão. Antes de conhecer as mulheres Ama, é importante entender que grande parte do que as torna únicas, tanto em sua resistência física quanto em suas habilidades extraordinárias, se deve ao local onde vivem. Essas mulheres estão nas costas do sul do Japão, nas regiões das ilhas Shikoku e Okinawa, duas das áreas mais belas e remotas do país. Essas ilhas são conhecidas não apenas pelas paisagens deslumbrantes, mas também pelo clima ameno e águas cristalinas, que se tornaram o lar perfeito para uma tradição milenar que atraiu a atenção de cientistas e viajantes por séculos. Certamente surpreendeu turistas que, nadando ou desfrutando dessas costas, puderam observar belas mulheres com pouca ou nenhuma roupa mergulhando por longos minutos sem subir à superfície, cercadas por águas profundas e por longos períodos também geladas. Essas ilhas são o lar das mulheres Ama há gerações desde tempos antigos. Elas desenvolveram habilidades únicas que lhes permitem mergulhar em águas frias sem equipamento, buscando ostras e outros recursos marinhos que as ajudaram a sobreviver. Sua habilidade de mergulhar nas profundezas do oceano e resistir às baixas temperaturas continua sendo um mistério para muitos, embora pesquisas científicas sugiram que sua adaptabilidade e resistência vem de uma fusão única entre genética e o estilo de vida que levam a centenas de anos. Na cultura japonesa, as Amas são reconhecidas não apenas pela habilidade de mergulhar, mas também pelo estilo de vida simples e pela irmandade que formaram ao longo dos séculos. Enquanto os homens das comunidades próximas pescavam com redes e barcos, as mulheres passaram a ser responsáveis pela coleta de frutos do mar, especialmente ostras, nas águas mais frias. Isso se deveu a uma combinação de fatores: a demanda por esse tipo de pesca e a relação simbiótica entre a natureza e a vida dessas mulheres. Muitos podem se perguntar, mas por que as mulheres e não os homens? A resposta para esse mistério está na origem cultural e biológica dessas pessoas. Tradicionalmente, as mulheres Ama sempre foram encarregadas da pesca subaquática porque, segundo os costumes locais, acreditava-se que eram elas que melhor suportavam a imersão prolongada, graças aos corpos mais leves e à capacidade de se adaptar melhor ao frio. Além disso, a tradição cultural da pesca sem roupa, ou usando a tradicional tanga japonesa chamada fundoshi, estava ligada à pureza e à conexão direta com a natureza. Então essa forma de pesca, estranha para muitos, não era vista apenas como forma de sustento, mas também como um ato de respeito ao mar e suas criaturas. O motivo de as mulheres mergulharem nuas nas águas geladas, apesar dos riscos e do frio, também está relacionado ao simbolismo cultural de conexão com o natural e o primordial. Mergulhar com o mínimo de roupa permitia maior liberdade de movimento sob a água, uma vantagem essencial ao mergulhar em grandes profundidades e conseguir melhor flutuabilidade para buscar as ostras tão necessárias. Além disso, ao fazer isso com pouca ou nenhuma roupa, as Ama estabeleciam um laço mais estreito com os elementos do mar e da terra. Com o passar dos séculos,
essas mulheres formaram uma irmandade de belas e corajosas pescadoras, compartilhando não apenas o sustento obtido do oceano, mas também uma conexão mística que as unia à natureza e entre si. A Irmandade das Sama é conhecida por seu respeito secreto ao oceano, sua habilidade de resistir ao impossível e seu modo de vida autossuficiente, marcado por rituais e tradições mantidos até hoje. As Sama tornaram-se símbolo de sensualidade e misticismo na cultura japonesa. Sua beleza e força, unidas à imagem de mulheres valentes enfrentando o oceano, fizeram delas uma figura reverenciada e, ao mesmo tempo, símbolo erótico da independência feminina. Durante séculos, a figura da Sama foi tema recorrente na arte sensual japonesa, conhecida como Shunga, onde eram retratadas como seres quase míticos, cujo apelo físico e destreza as tornavam um ideal de beleza e mistério. A combinação da pele bronzeada, corpos esculpidos pelo mar e a imagem de mulheres com pouca ou nenhuma roupa desafiando as águas geladas, sem medo, as transformou em uma fantasia popular que cruzava a fronteira entre o terreno e o sobrenatural. Não eram vistas apenas como heroínas do oceano, mas também como símbolos de liberdade e poder que desafiavam as normas tradicionais da sociedade. Ao longo dos séculos, algumas lendas japonesas passaram a atribuir a Sama qualidades sobrenaturais, ligando-as ao misticismo e à espiritualidade do mar. Dizia-se que, devido à profunda relação com o oceano, as Sama possuíam habilidades especiais, como a capacidade de se comunicar com criaturas marinhas ou resistir a temperaturas extremas da água por longos períodos, tornando-as quase invulneráveis, uma espécie de belas sereias japonesas com poderes sobrenaturais na cultura popular. Algumas histórias diziam que as Sama eram quase imortais, abençoadas pelo oceano e capazes de curar apenas tocando a água ou respirando seu ar salino. Essa conexão com o divino ou o místico também se refletia em rituais que as mulheres realizavam antes e depois de cada mergulho, atos que as uniam ainda mais ao mar e à capacidade de transcender os limites humanos. Esses rituais são fundamentais para sua cultura, pois acreditam que o oceano tem um espírito próprio que pode recompensar ou punir dependendo do tratamento. As mulheres se preparam mental e espiritualmente para enfrentar as águas geladas, buscando estabelecer uma conexão sagrada com o ambiente marinho. Um dos rituais mais importantes é a oração aos deuses do mar, especialmente ao Watatsumi, o deus dragão japonês das águas. Esse deus é considerado o protetor dos mares e dos pescadores, e as Ama pedem proteção para si e seus entes queridos, bem como um suprimento abundante de frutos do mar e ostras. As mulheres frequentemente fazem oferendas de pequenas frutas, flores ou até peixes antes de entrar na água, num ato simbólico de gratidão e súplica para garantir que o mar lhes ofereça sustento generoso. Esse ritual permite que sintam que, por meio do respeito ao oceano, as forças da natureza as acompanham. O vínculo da Sama com o mar é, portanto, um componente essencial de sua vida diária. Essas orações e oferendas não têm apenas um propósito prático, mas também espiritual, pois reforçam sua identidade como guardiãs do oceano e como mulheres que vivem em harmonia com os elementos. Acreditam que, ao homenagear Watatsumi e outros espíritos marinhos, estão fortalecendo sua conexão com a natureza e seus poderes, o que lhes permite realizar feitos extraordinários debaixo d'água. As façanhas da Sama são tão extraordinárias que desafiam a compreensão moderna, e o que fazem diariamente parece mais próximo de um ato sobrenatural do que de uma prática humana comum. Por mais de 2000 anos, essas mulheres mergulharam no mar sem qualquer equipamento profissional, enfrentando as águas frias do oceano apenas com um cinto de chumbo, óculos simples e uma resistência física impressionante. Sem cilindros de oxigênio, mergulham em grandes profundidades em busca de pérolas, frutos do mar e algas, desafiando os limites do que se acreditava possível para um ser humano. O mais impressionante é que algumas delas continuam essa prática até depois dos 80 anos, demonstrando uma vitalidade ligada não só à longevidade, mas também à capacidade de se manterem ativas e fortes ao longo das décadas.
A habilidade de mergulhar em águas tão frias, sem sofrer danos, é uma das características mais fascinantes da Sama. Isso é possível graças a uma técnica ancestral chamada Isobui, uma forma especial de respiração que permite regular o ritmo cardíaco e a temperatura corporal. A técnica consiste em um assobio suave ao expirar, logo quando as amas sobem à superfície para respirar. Esse assobio ajuda a estabilizar o fluxo sanguíneo, diminuindo a frequência cardíaca de forma semelhante ao que acontece com os golfinhos, que, sendo mamíferos marinhos, também regulam o metabolismo para se adaptar às profundezas do oceano. Essa capacidade de controlar a respiração e o ritmo cardíaco permite que fiquem submersas por longos períodos sem que seus corpos sejam afetados pelo frio extremo da água. O Isobui também ajuda a manter uma temperatura corporal estável durante os mergulhos, permitindo que permaneçam submersas por horas sem risco de hipotermia, algo impensável para qualquer outra pessoa sem o equipamento adequado. Esse assobio ancestral, transmitido de geração em geração, tornou-se uma técnica vital para a Sama, pois lhes concede controle sobre o próprio corpo, permitindo ficar mais tempo debaixo d'água sem comprometer a saúde. A habilidade de dominar essa técnica é o que lhes permitiu continuar realizando esses mergulhos, mesmo em idades avançadas, como algumas mulheres que passam dos 80 anos e continuam praticando a pesca sem apoio tecnológico. O mais impressionante é que, vivendo em uma das regiões mais longevas do planeta, as Ama testemunharam um estilo de vida intrinsecamente ligado à saúde e à longevidade. A região onde vivem, como as ilhas de Shikoku e Okinawa, é famosa por ser um centro de longevidade, onde as pessoas têm uma expectativa de vida significativamente maior que a média mundial. Isso não se deve apenas à dieta rica em frutos do mar e vegetais frescos, mas também ao estilo de vida ativo e à constante conexão com a natureza que as Sama cultivam através do trabalho diário no oceano. A prática do mergulho e da pesca, longe de desgastá-las, parece tê-las fortalecido, contribuindo para a longevidade e para a preservação da vitalidade, mesmo em idades avançadas. As Ama não se aposentam de sua atividade. Frequentemente, mulheres com mais de 80 anos continuam mergulhando, o que as torna uma verdadeira maravilha da natureza. A capacidade de se manterem em forma e ativas se deve em parte à disciplina diária, ao exercício constante, mas também à conexão espiritual que mantém com o mar, uma fonte que as renova física e mentalmente. O fato de muitas continuarem desafiando as águas frias, com tanta graça e destreza em idades tão avançadas, é um testemunho de sua resiliência e da incrível adaptabilidade humana. O que também fascina na Sama é como esse estilo de vida não só impulsionou sua longevidade, mas também cultivou um profundo senso de comunidade e irmandade entre elas. Ao longo dos séculos, essas mulheres compartilharam a vida com o oceano e entre si, transmitindo não apenas técnicas de pesca, mas também respeito mútuo e conexão com o mar. Sua habilidade de mergulhar sem equipamento e superar as adversidades do oceano reflete não só destreza física, mas também mente disciplinada e coração forte. A capacidade da Sama de prender a respiração por 2 minutos e mergulhar a mais de 20 metros de profundidade é um feito que surpreende até especialistas em mergulho. O mais surpreendente é que esse prodígio físico é realizado sem qualquer tipo de treinamento moderno, como o dos mergulhadores profissionais, nem apoio técnico como cilindros de oxigênio ou equipamentos especializados. Essas mulheres, com habilidade herdada de geração em geração, mantiveram essas marcas impressionantes ao longo dos séculos, desafiando convenções científicas e mostrando os limites da resistência humana quando se combina prática constante com conexão espiritual com o mar. O segredo dessa incrível capacidade está em uma combinação de fatores, desde a técnica ancestral de respiração até a resistência física extraordinária. As Sama treinam o corpo desde cedo, desenvolvendo músculos e pulmões fortes que permitem resistir às pressões extremas da água fria e aos longos mergulhos. No entanto, o que as torna verdadeiramente únicas é a relação simbiótica com o oceano, que não só as fortalece fisicamente,
mas também lhes dá uma consciência profunda do ambiente, um senso de calma e controle que permite prender a respiração por períodos prolongados, sem risco de desmaio ou dano. A conexão com o mar é, portanto, tanto física quanto emocional, permitindo superar o que parece uma barreira biológica natural. Além disso, o fato de as AMA terem conseguido manter esse feito sem o uso de técnicas modernas de mergulho ou tecnologia avançada torna sua resistência ainda mais impressionante. Enquanto mergulhadores profissionais precisam de equipamentos especializados e treinamento exaustivo para atingir profundidades semelhantes, as SAMA conseguem mergulhar a mais de 20 metros sem qualquer ajuda externa e até mesmo sem roupa. Esse fenômeno intrigou cientistas, que tentaram entender como é possível que essas mulheres, sem o apoio da ciência e tecnologia modernas, consigam realizar o que para muitos é uma façanha inatingível. O mais desconcertante é que as AMA mantiveram essa prática por gerações, adaptando-se e evoluindo com o tempo, mas sempre respeitando as tradições que permitiram desenvolver resistência e capacidade pulmonar que parecem mais de uma espécie marinha do que de humanos. Como agora você sabe, por muitos séculos, as AMA realizaram suas tarefas de pesca de uma forma que pode parecer surpreendente e desafiadora para muitos, mergulhando completamente seminuas ou usando apenas um fundoshi ou tanga japonês. Essa peça, feita de algodão, era normalmente tudo o que usavam ao mergulhar nas águas frias do oceano. Apesar do frio, essa vestimenta minimalista não tinha apenas função prática, mas também simbólica. O contato direto com a água fria fortalecia o corpo e especialmente a pele, que se tornava mais resistente às temperaturas extremas. Essa imagem tão poderosa e pura transformou a Sama em figuras místicas e sensuais do Japão, gerando uma fascinação que perdurou ao longo dos séculos, sendo representadas na arte japonesa e nas lendas populares. Até hoje, o mar é para elas um ente espiritual e maternal, e o fato de mergulhar sem mais proteção que o próprio corpo reforçava essa conexão sagrada com as águas. De fato, as AMA acreditam que o mar lhes proporcionava uma força especial, uma relação que as unia aos elementos da natureza. A pesca de pérolas foi por séculos uma das atividades mais significativas para as Sama, que foram as verdadeiras caçadoras de pérolas do Japão. Embora hoje a indústria das pérolas tenha se tornado mais tecnológica, com cultivos artificiais e modernas técnicas de mergulho, foram as AMA que durante gerações coletaram as pérolas naturais das ostras nas profundezas do oceano. Graças à habilidade inata de localizar ostras no fundo do mar, as AMA foram cruciais para o auge da indústria de pérolas no Japão. Sua destreza para identificar e coletar essas valiosas gemas marinhas fez delas as verdadeiras artífices da economia das pérolas no país. Apesar do papel fundamental na obtenção dessas pérolas, a riqueza gerada por esse comércio nem sempre se traduziu em grandes fortunas para a Sama. Embora coletassem as pérolas, o verdadeiro benefício econômico estava, em muitos casos, nas mãos de comerciantes e aristocratas que controlavam o mercado. As AMA recebiam compensações modestas pelo trabalho, mas não conseguiram alcançar riqueza comparável à dos que controlavam o comércio. No entanto, a habilidade de coletar pérolas de forma tão eficiente e o papel como trabalhadoras essenciais na indústria das pérolas as tornou figuras de respeito e admiração na sociedade japonesa. A vida da Sama era marcada por uma estrutura social que, ao contrário de outras comunidades no Japão, não era patriarcal, mas seguia um modelo mais igualitário e matriarcal em muitos aspectos. Embora nem todas fossem parte de uma única irmandade formalizada, havia um senso de comunidade entre elas, compartilhando não só o trabalho da pesca, mas também conhecimentos e rituais transmitidos de mãe para filha. Nesse sentido, as AMA eram as guardiãs do conhecimento ancestral e, muitas vezes, as figuras que tomavam decisões importantes na comunidade. Quanto às relações familiares, geralmente o patriarcado japonês não prevalecia nessas comunidades, e as Sama tinham um grau considerável de autonomia. As mulheres da comunidade AMA gozavam de grande liberdade para decidir seu futuro, incluindo decisões sobre relações pessoais e profissionais.
A estrutura matriarcal, na qual as mulheres tinham um papel central, tanto na vida doméstica quanto na pesca, ajudava a consolidar sua posição de respeito na sociedade. Esse sistema matriarcal se refletia não só na família, mas na forma como as mulheres eram vistas na comunidade. Enquanto em muitas outras regiões do Japão, os homens controlavam decisões e riquezas, as amas tinham um nível de independência que as distinguia. A autonomia que desfrutavam na pesca e no comércio, junto com a importância como fonte de renda pelas pérolas, lhes conferia uma posição única na sociedade japonesa. Essa independência se mantinha mesmo quando, frequentemente, os homens se dedicavam a outros ofícios como agricultura ou construção. A figura da sama segue sendo uma das mais emblemáticas do Japão, não só pela habilidade de mergulhar e pescar sem equipamento, mas também pela forma como desafiaram as estruturas tradicionais de gênero e família. Hoje, as amas ainda praticam mergulho e coleta de frutos do mar, mas a tradição mudou com o tempo. Apesar de algumas mulheres ainda mergulharem nas águas frias do oceano, a prática está longe da imagem mística e sensual que costumava ser associada a elas. Já não mergulham seminuas ou usando o tradicional fundoshi como faziam no passado. A modernização e os avanços nas roupas de mergulho mudaram radicalmente a forma como desempenham esse ofício. Atualmente, a maioria das amas usa trajes de neoprene, que oferecem maior proteção contra as baixas temperaturas da água e mais conforto durante os mergulhos. Essa transformação na forma de trabalhar reflete como a tradição foi absorvida pela modernidade. As técnicas de pesca também evoluíram e hoje as amas se dedicam principalmente à coleta de algas e frutos do mar, atividades que exigem menos mergulho e menos tempo de exposição ao frio. Além disso, as pérolas já não são coletadas como antes, pois a indústria mudou drasticamente com o cultivo artificial, reduzindo a demanda pelas pérolas naturais que as amas coletavam com tanta destreza. No entanto, com o tempo, o número de mulheres que continuam praticando esse ofício diminuiu consideravelmente. Hoje, as amas são uma raridade e as mais jovens têm menos interesse em continuar com esse estilo de vida. A falta de jovens para manter a tradição se deve a vários fatores, incluindo a modernização da sociedade japonesa, a migração para as cidades e a crescente oferta de empregos mais fáceis e melhor remunerados. À medida que as gerações anteriores se aposentam, teme-se que a tradição da sama se extinga com o tempo e a lenda das mulheres mais belas que mergulhavam como sereias nos mares do Japão desapareça com elas. Da equipe Vida pelo Mundo, esperamos que descobrir as mulheres e seus superpoderes tenha sido tão interessante para você como foi para nós. Se sim, não esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura e deixar um comentário, pois você sabe que é a melhor forma de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo toda semana. Não perca o vídeo seguinte para descobrir as maravilhas do mundo conosco. Clique nele, você vai gostar.